Boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos nós, amém? Em nome de Jesus, e em nome da Igreja Batista Vida Nova, nós agradecemos a presença de todos. Em especial, nós agradecemos a presença dos nossos convidados. Você que está nos honrando com a sua presença, seja muito bem-vindo. É um prazer imenso ter você aqui conosco essa noite. Espero que você sinta-se bem, espero que Deus fale contigo essa noite e que você volte outras vezes e na próxima vez você traga alguém com você, que você não venha sozinho. Se você está vindo a primeira vez à nossa igreja, nós pedimos a gentileza de você preencher o cartão Conexão, que está aí no bolso da cadeira da frente, aí junto com o envelope. Você preenche, você se identifica, dá a sua opinião, dá a sua sugestão. Depois você coloca esse cartão novamente aí no mesmo canto onde você pegou ele, no bolso da cadeira, que os irmãos que estão servindo aí na recepção, eles vão recolher esses cartões preenchidos no final do culto. Meus amados, hoje nós tivemos um probleminha com os nossos esboços e não deu para todo mundo, na verdade faltou para a maioria. Foi um problema na gráfica e não sei o que aconteceu lá, que eles fizeram mais da metade dos esboços a mensagem de domingo passado. Quase que eu pregava a mensagem de novo para não perder os esboços, mas... Aí veio uma quantia menor do esboço certo da mensagem de hoje. Então, é provável que muitos de vocês tenham ficado sem o esboço de hoje, mas pedimos desculpa, mas a gente só identificou o problema agora e não dava mais tempo de solucionar esse problema. Mas eu tenho certeza que isso não será empecilho para que Deus fale conosco nessa noite, amém? Nós vamos dar continuidade à nossa série. O título da nossa série, O Início do Fim. Esse é o tema da nossa série, o início do fim. Nós entendemos que estamos vivendo o tempo do fim e que o fim já começou. O nosso texto inspirativo tem tudo a ver com a música que nós cantamos. Na verdade, a música é esse texto cantado, João, capítulo 14, versículo de 1 a 3. João, capítulo 14, versículo de 1 a 3, e diz: não se turbe, isso é Jesus falando, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém? Você pode orar nesse instante, feche seus olhos, curva sua cabeça. Deus amado, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença através desta oração, para Te agradecer pelo privilégio de estarmos mais uma vez reunidos nesse lugar especial, como família, como corpo, para Te adorar, para expressar o nosso louvor, mas também para recebermos a ministração da Tua palavra. E é por isso, Deus, que nós pedimos a Tua misericórdia sobre nós. Eu Te peço, Deus, a Tua misericórdia sobre mim. Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor me use como instrumento nessa noite, para falar o coração, a mente de cada pessoa que está nesse lugar. Deus, em nome de Jesus, que apesar de mim, o Teu Espírito Santo faça uma grande obra nessa noite na vida de cada pessoa que está nesse lugar. Que haja, Deus, reconciliação, que haja, Deus, quebrantamento, que haja conversão, que haja salvação. Deus, em nome de Jesus, que a Tua palavra não volte vazia, mas ela encontre um lugar em cada mente, em cada coração nesse lugar. E pelo poder e autoridade do nome de Jesus Cristo, nós repreendemos toda a ação do inimigo nesse lugar, que caia por terra toda armadilha, todo o plano para roubar as sementes que serão semeadas agora. Está repreendido em nome de Jesus, e nós consagramos esse tempo ao Espírito Santo, para que Ele seja o nosso professor e nos instrua e fale conosco nessa noite. É assim que nós Te oramos e Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu quero só pedir que você agora coopere com o Espírito Santo. Primeiro, desligando o teu telefone.
não é hora de você estar com o telefone, o único WhatsApp que você tem que acessar agora é o WhatsApp de Deus. Então desliga o teu, tá? Tem nada mais importante nesse momento do que ouvir a palavra de Deus. E também quero pedir que você evite sair durante a mensagem, para que você não perca e não faça com que aqueles que estão perto de você também venham perder a concentração. Então nós acabamos de ler João 14, 1-3, onde Jesus faz uma promessa clara, que ele estava voltando para o Pai. Isso aqui, ele está falando que voltaria para o Pai, iria preparar morada para nós, e que voltaria para nos buscar, porque onde ele estiver, nós temos que estar junto com ele. Então Jesus faz uma promessa clara de que voltará uma segunda vez. A Bíblia, ela fala sobre isso em toda parte, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Você vai se surpreender se você começar a estudar sobre as últimas coisas, quando você começar a estudar realmente profundamente sobre os últimos tempos, e você vai surpreender como o Antigo Testamento fala sobre essas coisas. Na verdade, uma das profecias mais claras a respeito dos últimos dias está lá no livro de Daniel, no Antigo Testamento, mas os profetas menores falam demais sobre essas coisas. Então toda a Bíblia fala sobre a primeira e a segunda vinda de Jesus, sobre os fins dos tempos. Então por isso que eu tenho dito a cada domingo que a vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus, é o assunto mais importante da Bíblia, porque a conclusão da Bíblia é o cumprimento final de todas as profecias. E é por isso que nós estamos dedicando tanto tempo para falar sobre isso. Hoje já vamos para a mensagem 8. Então hoje nós vamos para a mensagem 8, é o 8º domingo que nós estamos vendo sobre esse assunto. E na mensagem de hoje o tema é os sinais da vinda de Jesus, a parte 2. Domingo passado nós vimos os sinais da vinda de Jesus, a parte 1. E hoje os sinais da vinda de Jesus, a parte 2. No próximo PowerPoint a gente vai relembrar algo que eu falei domingo passado. Vocês devem lembrar, na verdade não só domingo passado, mas já falei várias vezes durante essa série, que existem 3 tipos de sinais da vinda de Jesus Cristo e do fim dos tempos. Primeiro, sinais que apontam para o fim, né, que é chamado de os princípios das dores. Foram esses sinais que nós vimos domingo passado, na mensagem do domingo passado. Existem também os sinais que precedem imediatamente o fim. Então, esses são os sinais que vamos ver hoje. Então, os sinais que apontam e os sinais que precedem o fim, imediatamente o fim, ou seja, aqueles sinais que vão acontecer ali já próximo às portas da vinda de Jesus e do fim dos tempos. E por último, os sinais que acompanharão os eventos do fim. E em nome de Jesus, eu creio que não verei esses aqui. Há quem acredite que verão, né? Há quem acredite que a igreja vai ser levada só no final da tribulação. Eu particularmente acredito que a igreja vai ser levada antes da tribulação. E esse é um dos sinais que precedem a vinda, que precedem o fim, é o arrebatamento. E precede também a segunda vinda de Jesus, que já virá com a sua igreja. Mas você, quando começar a pesquisar sobre esse assunto, você vai ver que existem muitas correntes teológicas a respeito desse tema. E quando a gente estuda sobre Apocalipse, sobre o fim dos tempos, sobre a segunda vinda de Jesus, é muito importante que você tenha consciência que muitos servos de Deus têm interpretações diferentes. O que nós estamos trazendo para vocês a respeito disso é aquilo que nós consideramos ser uma interpretação coerente com as Escrituras. Mas ninguém aqui está para ser o dono da verdade, tá certo? Então, os sinais que apontam para o fim, os sinais que precedem imediatamente o fim e os sinais que acompanham os eventos do fim. Então, eu acredito que nós estamos vivendo uma transição entre os eventos que apontam e os eventos que precedem o fim. Vocês vão ver na mensagem de hoje que os eventos que precedem o fim, alguns deles nós já estamos vivendo nos dias de hoje, mas não todos, mas eles podem acontecer a qualquer momento. Então hoje nós vamos ver os sinais que precedem o fim. Então a pergunta que vamos responder hoje é a seguinte: quais os sinais que precedem a vinda de Jesus? Essa é a pergunta que vamos responder na mensagem de hoje. Quais os sinais que precedem a vinda de Jesus? Se você teve a felicidade de pegar um esboço, então pegue seu esboço e você já pode completar o primeiro sinal. O primeiro sinal é a apostasia. Complete aí.
MacGyver, se der para aliviar um pouco aqui a luz, eu agradeço em nome de Jesus. Então, o primeiro sinal é a apostasia. Vou já explicar o que é apostasia, mas vamos ver primeiro que a Bíblia fala sobre isso. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, a parte A, diz o seguinte: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. Olha o que o apóstolo Paulo está falando. O filho, está falando sobre o filho, está dizendo, mas isso não acontecerá sem que antes venha a apostasia. Agora, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 2, aqui também é Paulo falando, dessa vez, falando a Timóteo, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 1 e 2, olha o que ele diz: mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, olha que a mensagem é clara, nos últimos tempos, apostatarão, isso aqui é apostasia, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado, endurecido a sua própria consciência. Então observe que nessas duas passagens o apóstolo Paulo está falando sobre apostasia que acontecerá nos últimos dias. Ele diz, não vai acontecer o fim sem que antes ocorra a apostasia. E depois ele coloca a apostasia em outro contexto, ele diz, muitos apostatarão da fé. O que é apostasia? O que é apostatar da fé? Apostasia acontece em dois aspectos, basicamente. O primeiro está aí na letra A, você pode completar no seu esboço. Apostasia, o primeiro aspecto da apostasia é abandonar a fé. Então, quando diz apostatarão da fé, significa desistirão da fé, abandonarão a fé. Então, a primeira dimensão, o primeiro aspecto da apostasia é desistir da caminhada, é abandonar a fé. É o que diz em Mateus capítulo 24, versículo 10, Jesus falando. Ele diz, nessa época, e aqui no capítulo 24, em Mateus, você lembra, ele está falando sobre as coisas dos últimos dias, e ele diz, nessa época muitos vão abandonar a sua fé, e vão trair e odiar uns aos outros. Então, o que Jesus está falando é exatamente o que Paulo está falando, só que em linguagem diferente. Paulo diz, apostatarão da fé, Jesus está dizendo, abandonarão a fé. Então, o primeiro aspecto aqui de apostasia é abandonar a fé. Então, a profecia aqui, o sinal é, nos últimos tempos, vai acontecer um fenômeno entre aqueles que dizem que crê, é que muitos vão abandonar a sua fé. E se você olhar para os dias de hoje, olhe para o nosso contexto, nos dias de hoje, o que é que nós vemos aos montes? Nós chamamos esses que apostataram da fé, ou que desistiram da fé, ou que abandonaram a fé, nós chamamos de quê? De desviados. É assim que nós chamamos eles. E olha ao seu redor, quantos desviados você não encontra no seu dia a dia? Toda hora você está conversando com alguém e diz, eu já fui crente, eu já fui daquela igreja, toda hora você encontra com pessoas que já tiveram a fé, mas que desistiram da fé. Isso é um sinal do fim dos tempos. Sabe, pesquisas apontam que no Brasil, a nossa realidade aqui, existe entre 30 a 40 milhões de desviados. Gente, é muita gente, de 30 a 40 milhões de desviados. Isso, se bobear, é mais do que o número de evangélicos que existe no Brasil. Então está aqui parado, talvez um pouco mais aí. Talvez tenha mais desviados do que aqueles que permanecem na fé. Então observe, nos últimos tempos, lembra, os sinais eles vão se intensificando, sempre existiram desviados na história da igreja, mas o que Jesus e Paulo estão dizendo é que nos últimos dias, isso vai ser uma febre, o que ele está dizendo nos últimos dias, isso será muito maior, ele diz muitos, e é isso que chama a nossa atenção nos dias de hoje. Nos dias de hoje, nós temos praticamente mais desviados do que pessoas que ainda permanecem na fé, e isso é um cumprimento de um sinal, apostasia, desistiram, abandonaram da fé. Outro aspecto da apostasia, está na letra B, que você pode completar aí, apostasia é distorcer a palavra de Deus
ao ensiná-la. Apostasia, o outro aspecto, o primeiro aspecto é desistir da fé. O outro aspecto é corromper a fé. O outro aspecto da apostasia é você distorcer a palavra de Deus quando você vai ensinar. 2 Timóteo 4, 2 a 4 diz, porque a palavra, aliás, pregue a palavra, isso é Paulo, dando instrução ao jovem pastor Timóteo. Olha o que o apóstolo Paulo diz para ele: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Doutrina é a palavra. Pois virá o tempo, aqui é no futuro, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, a doutrina sadia, verdadeira. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos, ou seja, para as mentiras que estão ensinando. Meus amados, isso está acontecendo no nosso tempo. Esse tipo de apostasia está acontecendo no nosso tempo. Estamos vivendo este tempo onde as pessoas, em sua maioria, não suportam ouvir a sã doutrina. As pessoas querem ouvir uma mensagem que as faça se sentir bem, uma mensagem que massageie o seu ego, uma mensagem que fale de vitória, que fale de bênção, que fale de prosperidade, que fale que você vai ser cabeça e não cauda, e essas coisas mais. Que o homem de branco está vindo com uma chave de ouro para te entregar a vitória, e aí você grita, você se emociona e vai para casa e não acontece nada, não há transformação de caráter, porque não há confronto, como Paulo diz, não há exortação com a sã doutrina, com a palavra verdadeira. Vivemos a geração que não admite ser corrigida, repreendida e exortada, preferem o evangelho light do que o evangelho integral. Então hoje muitos estão apostatando no sentido de viver um evangelho falso, um evangelho diluído, um evangelho light, um evangelho que não engloba todas as áreas da sua vida, um evangelho que não fala de arrependimento de pecados. Esse é o tipo de apostasia onde as pessoas querem ficar na igreja. Elas não saem da igreja como aquelas outras que nós vimos agora, elas querem permanecer na igreja, mas elas não querem ouvir as verdades de Deus. Um dos maiores exemplos de apostasia no nosso tempo e no nosso contexto é o evangelho apóstata da prosperidade. Você já conhece bem porque já denunciei isso aqui outras vezes. Mas um dos maiores exemplos de apostasia dos nossos dias, do nosso contexto, isso não é no Brasil só, o Brasil já pegou isso nos Estados Unidos e isso já está no mundo todo. É o evangelho da prosperidade, que nem poderia ser chamado de evangelho, mas a mentira da prosperidade, o falso evangelho da prosperidade, isso é apostasia. É um evangelho falso que diz, você foi chamado para prosperar, para ser patrão, para ser rico, para ter muito dinheiro, você tem o direito de prosperar, Deus tem a obrigação de te abençoar. Por isso, determine, exija, decrete, não aceite, se revolte. É isso que tem sido pregado, isso é apostasia, isso é distorção da palavra, isso é imoralidade espiritual. Mas é isso que as pessoas estão querendo ouvir, com coceira no ouvido, procurando esses mestres para falar aquilo que eles querem ouvir. Por quê? Porque não suportam ouvir sobre o evangelho da cruz, o evangelho do negue-se a si mesmo, o evangelho de tome sua cruz, o evangelho de dê outra face, de venda tudo e dê aos pobres, de ame seus inimigos, orem pelos que vos perseguem, deem vocês mesmos de comer, lave os pés uns dos outros, sirvam uns aos outros, seja o menor, seja o último. Ninguém quer mais escutar sobre esse evangelho.
Os ouvidos coçando querem ouvir sobre prosperidade, sobre privilégios, e não sobre o evangelho verdadeiro. O foco desse evangelho apóstata é a terra, é este mundo, e não o céu. O foco desse evangelho falso é o homem é o centro, e não Deus. Deus, nesse evangelho de apostasia, Deus é apenas um servo do homem, que está ali para suprir os seus desejos e os seus caprichos. Olha o que diz Paulo em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10 ao versículo 11. 1 Timóteo 6, 10 a 11. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Aí ele dá o conselho a Timóteo: tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo para Timóteo: foge do amor ao dinheiro, foge da ganância, foge da cobiça, foge. Corra atrás de quê? Da justiça, da piedade, da fé, do amor, da mansidão. Então o conselho de Paulo é: foge do dinheiro, foge do amor ao dinheiro, foge da cobiça, foge da ganância. Mas a teologia falsa da prosperidade, ela diz que nós temos que correr atrás justamente daquilo que a Bíblia diz que nós temos que fugir. Enquanto Paulo está dizendo: foge disso, a teologia da prosperidade está dizendo: corra atrás disso. Está dizendo que nós temos que correr atrás do dinheiro, temos que cobiçar, querer. É por isso que às vezes eu digo que às vezes eu não tenho pena de pessoas que vivem sendo exploradas e extorquidas pelos cafetões da prosperidade. Por quê? Porque na verdade eles estão lá sendo explorados e dando tudo que tem para eles, porque são tão gananciosos quanto os lobos que estão recebendo o seu dinheiro. Porque eles estão dando tudo ou parte do tudo. Por quê? Porque eles têm a ganância de receber o dobro, o triplo, 10 vezes mais que a promessa que estão recebendo para ele. É semelhante àqueles golpes que os golpistas passam por telefone, pela internet. Sabe quem é que cai nesses golpes e depositar um dinheiro lá para os camaradas? Quem é ganancioso, quem está atrás de dinheiro. Se você não é ganancioso, eu duvido você cair naqueles golpes. Uma vez eu recebi um e-mail há muito tempo atrás, um e-mail muito bonito dizendo que era de uma viúva que estava no país do Oriente Médio e o marido dela era muçulmano e tinha se convertido, e ela também, mas a família toda era muçulmana, e o marido dela tinha morrido e ela estava muito doente, e ela não queria deixar toda a herança deles para pessoas muçulmanas que iam usar o dinheiro para fazer coisas que não agradavam a Deus, e que ela estava procurando um cristão que tivesse um projeto social que ela mandaria toda a herança dela. Quando eu li aquilo, eu digo: gente, será que isso é verdade? Não é verdade? Eu disse assim, eu vou ver até onde esse negócio dá, porque eu de fato tinha um projeto. Você sabe do projeto? Eu disse: ok. Aí respondi o e-mail: qual é o seu nome? Eu mandei meu nome e tal. Aí daqui a pouco chegou um documento bonito, um selo, não sei o que, pela internet, que era de um banco em um país lá do Oriente Médio, não lembro mais nem o país, mas um negócio que parecia ser original, e a herança era de 1 milhão de euros, era muito dinheiro, e aí já vinha com o meu nome no documento, Micaías Vieira dos Santos, o que, tal. Já, aí começou os e-mails: porque eu estou muito doente, não sei o que, tem que ter pressa, não sei o que. Aí daqui a pouco já não era mais a viúva falando, era a enfermeira. Disse: olha, fulano está muito mal, já não tem mais condições. Ela disse que você adiantasse o processo e mandasse todos os dados, porque ela já está à beira da morte.
Daqui a pouco a mulher, morreu. Aí foi o advogado. O advogado disse: olha, a herança já foi passada por seu nome, mas nós estamos com um problema aqui no banco, porque para liberar esse dinheiro nós precisamos que você deposite $5.000. Se eu tivesse, não era $5.000, era €1.000, que aproximadamente dava uns 3 mil e poucos reais na época, acho que era isso, era uma coisa que era possível, era em euros, a negociação é em euros, que é para você se empolgar mais, mas se eu tivesse com a ganância de dizer assim: eu vou inventar que tem um projeto social e vou pegar dinheiro, para essa viúva vai morrer, ela vai saber de nada. Se eu tivesse empolgado com aquela ruma de dinheiro para mim, eu ficava cego e eu mandava o dinheiro. Agora o que aconteceu? Em momento algum eu me empolguei, porque primeiro eu não estava pensando que o dinheiro era para mim. Eu vou fazer aqui porque é minha obrigação ver se esse negócio funciona ou não. Quando eu vi essa história, eu disse: espera aí, deixa eu pesquisar. Quando eu botei viúvas, apareceu um monte de coisa na internet, que é um golpe, os caras na Nigéria fazendo isso, já tinha enrolado um monte de gente. E aí parou por aí. Mas por que ele não me enganou? Porque eu não estava cobiçando aquele dinheiro, eu não estava almejando aquele dinheiro. Mas por que ele engana os outros? Porque estão cobiçando e estavam querendo dar um cano na viúva. Você entende o que eu estou falando? As pessoas que caíram, ele manda isso para todo mundo. Será que todo mundo tem um projeto social para investir um dinheiro desse? A maioria não tem projeto, mas disse que tinha. Para quê? Para pegar o dinheiro da viúva e ficar para ele, para usar em causa própria. Gananciosos, tanto quanto aqueles homens que estavam fazendo a fraude. Por isso que caem. A mesma coisa são eles que procuram esses lobos do evangelho da prosperidade. Eles vão lá não porque eles estão querendo Deus, eles vão lá não porque querem encontrar Jesus Cristo, querem servir a Deus, não, eles estão indo lá porque eles querem enricar, eles estão indo lá porque querem ganhar dinheiro, eles estão indo lá porque querem ter uma vida financeira abastada. É por isso que eles estão indo lá, e é por isso que às vezes eu não tenho pena, porque eles estão sendo enrolados e extorquidos, porque é como Paulo diz: porque estão procurando mestres para si, que falem aquilo que eles querem ouvir, porque tem uma coceira no ouvido que não conseguem escutar a doutrina correta, a doutrina verdadeira. É isso que está acontecendo nos dias de hoje. Agora, o maior perigo do evangelho apóstata da prosperidade é que ele não está restrito a alguma seita, ou restrito a uma igreja duvidosa, e é só lá que acontece isso, não. O perigo dessa apostasia da prosperidade é que ela está sendo disseminada no meio da igreja, inclusive no nosso meio também. Não no púlpito, mas no meio do povo. Onde é que nós vemos essa apostasia da prosperidade? Nós vemos essa apostasia quando nós vemos a vaidade, a soberba, a ostentação com que muitos crentes se portam no meio dos outros. Você vê que o coração deles está nos bens, na aparência, na vaidade. Nós vemos essa apostasia no nosso meio, pela forma como alguns irmãos têm a tendência de tratar melhor, de serem mais bem educados, de serem mais amáveis com aqueles que se vestem melhor, com aqueles que têm um carro mais novo, do que com aqueles que são mais humildes. Porque eles valorizam o que os outros têm, ou o que eles pensam que têm. Eles não entenderam o valor das pessoas, eles não veem como Deus vê, que vê o coração. Nós vemos essa apostasia quando as pessoas no nosso meio se preocupam demais com as aparências e esquecem do que está aqui dentro, e aí fazem como Jesus, se tornam sepulcros caiados, por fora tudo bonitinho, tudo belo, tudo brilhante, mas por dentro coração podre. Quando abre a boca chega a dar uma tristeza, porque você não ouve nada que vem da parte de Deus, mas estão preocupados com a aparência, se vestem para impressionar, mas nunca pensam em adorar. Quem são os líderes e mestres mais populares aqui no Brasil hoje? Não digo os nomes, mas quem são os líderes e mestres mais populares no Brasil?
são os apóstatas televisivos. E qual é o evangelho que eles estão pregando? O evangelho falsificado da prosperidade e da bênção sem compromisso. É só você depositar um valor aí na conta, é só você mandar a oferta, você manda o trízimo. Já ouviu essa? Tem um cara aí que pede trízimo. Diz que é 10% para Deus Pai, 10% para Deus Filho e 10% para o Espírito Santo. Mas são os mais famosos do Brasil. E milhares de pessoas estão indo atrás dele. Por quê? Porque querem o que eles estão prometendo. E o que é que eles estão prometendo? Salvação? Prosperidade material. Então a apostasia é o abandono da fé e o abandono da palavra. O abandono da fé é sair da igreja. O abandono da palavra é corromper a igreja. E é isso que nós estamos vendo, essas duas coisas que nós estamos vendo se cumprir nos nossos dias. Nunca tivemos tanto desviados e nunca tivemos tantas igrejas corrompidas pregando doutrinas de demônios. Doutrinas de demônios, igreja pregando mesa branca, vale de sal grosso, igrejas que se dizem evangélicas, que estão com a Bíblia em punho, mas estão pregando mesa branca, vale do sal grosso, rosa ungida, óleo de Israel. Igrejas que estão dando ouvidos a demônios enganadores. Nós vemos pessoas que se dizem pastores invocando demônios no altar e dando um microfone para o demônio, sabe para quê? Para o demônio falar mal da igreja concorrente. Você já viu isso? O pastor invocou o demônio e aí começou a entrevistar o demônio. Aí o demônio disse: eu estava lá naquela igreja lá, mas lá eu faço o que eu quero, lá não tem poder não. Aí começa a falar mal da outra igreja. Já pensou num negócio desse? Aí o pastor disse assim: olha o que ele está dizendo. Aí disse assim: o demônio está mentindo não, porque ele é obrigado a dizer a verdade quando eu pergunto. Porque a Bíblia diz que ele é mentiroso, né? Mas é obrigado a dizer a verdade quando eu pergunto. É isso que nós estamos vendo hoje, e as multidões seguindo essa apostasia. Eu vou passar um pequeno vídeo, não se escandalize, mas vou passar um pequeno vídeo, que é alguns exemplos de apostasia dos nossos dias. Aí nesse vídeo vai ter vassoura ungida, Deus tem a obrigação de nos abençoar, corrente de Jeová Jirê, o dom de adquirir riquezas, batismo em toboágua e pastor mandando os fiéis comer grama e eles comendo. Passa aí. Em o nome de Jesus, nós estamos aqui no monte consagrando essas vassouras, aonde está no livro de Isaías que o Senhor varrerá com a vassoura todo o mal, porque o povo de Israel estava cativo na Babilônia. Então Deus diz que com a vassoura ele varreria a vassoura da perdição para tirar todo o mal. Nós vamos consagrar essas vassouras, porque aonde você varrer, na sua casa, na sua loja, tudo que é mal, o Senhor vai varrer. Isso é macumba. Então, quando você que é empresário, trabalhar, quando for fazer um negócio, quando você for investir em algo, não se esqueça, você tem direito de prosperar. Amém? Você tem direito de prosperar, é um privilégio seu. Deus fica na obrigação de abençoar você. Por quê? Porque todo o sustento da obra dele vem das suas mãos. Na corrente Jeová Jiré, você será ungido com o óleo Jeová Jiré, com ouro, prata e petróleo, que são as 3 maiores riquezas do mundo. O óleo e a pulseira Jeová Jiré foram consagrados nos 7 lugares mais sagrados do mundo. Estou derramando neste momento a prata sobre o óleo de Jeová Jiré. Agora estou derramando o ouro
E agora estou derramando sobre o óleo de Jeová Jiré o petróleo. Meu Deus e meu eterno Pai, aqui em Israel, meu Pai, nesta noite fria, sobre as águas do mar da Galileia, aqui, meu Deus, na tenda de Abraão, eu consagro o óleo Jeová Jiré. Isso é um batismo, né? Que não dá para ouvir direito, mas o cara está orando lá. Igualzinho de Jesus. Close your mouth. Esse pastor vai mandar essas pessoas comerem grama. Olha que elas estão como se fosse Okay, possessas. I see food outside. Elas estão agindo como Look at ovelhas. that. Look at that food. Be quiet. Be quiet. Okay, go and eat. Go and eat. Go eat outside. Go quickly. Agora ele mandou elas irem. Eat quickly. Eat quickly. Today, no time. No time. You eat quickly. Amados, isso é doutrina de demônios. Com exceção do último e mais bizarro deles aí, que é o comer grama, que aconteceu na África do Sul, os outros acontecem aqui no Brasil e acontecem a todo tempo. É misticismo, elementos de candomblé, de macumba, enganação. Isso é apostasia. Todos fazendo isso em nome de Deus, usando a Bíblia como pretexto, como no caso lá das vassouras, vocês viram. Usando o texto da Bíblia para dizer que a vassoura agora ungida vai ter o poder de varrer todo o mal da tua casa. Onde já se viu isso? Isso é macumba. Isso é a profecia se cumprindo, os sinais estão se cumprindo, a apostasia dos últimos tempos está acontecendo nos nossos dias. Pode ficar pior, mas já é suficiente para denunciar que a vinda de Jesus está às portas. Segundo sinal, vamos lá. Segundo sinal que precedem a vinda de Jesus e o fim dos tempos: o aumento do mal e iniquidade. Complete aí. Naquele vídeo lá que a gente passou, aquele lá do pastor tu não coloca não, viu, Giovanni? Porque em 2015 eu botei um vídeo dele e a igreja dele cortou o nosso vídeo na internet. Então deixa só o pessoal aqui mesmo. Vou nem dizer mais o nome. Eu não disse também, né? Então, segundo sinal, aumento do mal e iniquidade. Olha o que diz Mateus 24:12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Multiplicar a iniquidade em dose muito alta. O que é iniquidade? O próximo slide fala sobre isso. O que é iniquidade? Iniquidade é mais do que pecado, é uma disposição totalmente contrária a tudo que é de Deus, é a falta total de temor a Deus. Isso é iniquidade. Como eu poderia dizer, iniquidade é o pecado amplificado, iniquidade é uma depravação completa no pecado, é muito mais do que simplesmente pecado, é pecado numa dose muito maior, depravação completa. Isso é iniquidade, e a iniquidade é um sinal dos últimos tempos. Vou dar alguns exemplos para vocês da diferença de pecado para iniquidade.
é só em potência maior. Por exemplo, pecado é roubar, iniquidade é você se orgulhar de ser ladrão. O que é que a gente está vendo nos nossos dias de hoje? As pessoas se orgulham de serem corruptos, elas se orgulham de terem se apropriado de algo que não é delas, elas se consideram espertas. Isso é iniquidade. Pecado é ser corrupto, iniquidade é zombar dos que são honestos. Pecado é prostituir-se, iniquidade é a pureza, a virgindade, ser motivo de chacota e de vergonha. Pecado é comprar e não pagar, iniquidade é o caloteiro ser protegido pelas leis do país e sempre ter razão em detrimento daquele que ele enrolou. Pecado é matar, iniquidade é a família do assassino receber mais de R$1.000 por mês de auxílio reclusão e a família do trabalhador morto passar necessidade. Isso é iniquidade, isso a gente tem no nosso país. Pecado é ser escravo das drogas. Iniquidade é o policial que é pago para combater o tráfico, se associar com o bandido e colocar ele para vender droga de metade com ele. Pecado é negar-se a ajudar o enfermo. Iniquidade é um médico passar e fazer uma cirurgia sem necessidade, só para ganhar mais dinheiro. Entende o que é iniquidade? E é isso que a gente está vivendo nos nossos dias. É mais do que pecado, é uma depravação completa. É um endurecimento completo da consciência, como Paulo falou. É isso que nós estamos vendo nos nossos dias. As pessoas não só pecam, mas elas se orgulham de pecar. Elas têm prazer em pecar. Iniquidade é a institucionalização do pecado. É quando as nações começam a tornar legal aquilo que a Bíblia diz que é imoral. Isso não é uma coisa que está acontecendo só no Brasil, mas está acontecendo em várias partes do mundo. Os governos estão fazendo leis para tornar legal aquilo que a Bíblia diz que é imoral. Alguns exemplos, olha o próximo slide aí. A legalização do aborto, legalização da prostituição, legalização do uso de drogas, legalização do casamento homossexual, tudo isso são algumas coisas que já foram legalizadas e outras que estão lutando há tempos para legalizar no nosso país e que em outros países já foi legalizado há muito tempo. Isso é iniquidade. A semana mesmo que passou, teve acho que um programa desse de reportagem que passa tarde da noite, não me esqueci qual foi o canal. Sim, Profissão Repórter. E estava falando, o tema era sobre aborto, mas o que eles estavam mostrando era as condições precárias que o governo está dando para as mulheres que têm direito de fazer aborto legal no Brasil. Ou seja, não só tem tornado legal o aborto, mas paga para que a mulher faça o aborto. E aí vai piorar, porque por enquanto em alguns casos que é permitido. Mas a luta é que seja permitido qualquer tipo de aborto, porque a luta é que eu sou dono do meu corpo, eu sou dona do meu corpo, então eu posso decidir o que fazer com a criança que está no meu ventre. Isso é incoerência, você é dona do seu corpo, mas você não tem o direito de tirar a vida que está no seu ventre. Isso é pecado, e tornar isso legal é iniquidade. Outra iniquidade, está no próximo slide, é a legalização da pedofilia. Você diz, estão tentando legalizar a pedofilia? Eu vou te dizer como. Na verdade, em parte, ela já é legalizada. Sabe como é que a pedofilia já é legalizada em parte no nosso país? Porque estipularam por lei que uma criança ou um pré-adolescente de 14 anos já tem a liberdade de escolher ter relação sexual com um adulto. Então, se um adulto, um maior de idade, tiver relação sexual com um menor de 14 anos, com uma menina de 14 anos, não pode ser processado se esse menor de 14 anos consentiu na relação. Só se for de 13 anos, aí sim, ele pode ser processado. O que é que estão dizendo?
Estão dizendo que uma criança de 14 anos, que um pré-adolescente de 14 anos, tem maturidade e responsabilidade para decidir livremente ter um relacionamento sexual com um adulto. E estão dizendo que isso é legal. Isso é legalização da pedofilia. E a tendência é piorar. A tendência é baixar essa idade, porque estão lutando para isso. Para baixar essa idade. Para com 13 também poder, para com 12 também poder. Porque se com 14 a menina livremente pode, então pode levar ela para uma zona, um prostíbulo. Porque ela está indo livremente para lá. Então ela pode se prostituir também. É uma sujeirada, isso é iniquidade. Sabe, alguns países da América Latina e Caribe determinaram, limitaram que essa idade mínima é 15 anos e não 14, como acontece no Brasil e em alguns países aqui da América do Sul. Que é a idade mínima, ou seja, a idade que a criança, na verdade não mais criança, mas um adolescente teria maturidade para decidir ter um relacionamento sexual com um adulto seria 15 anos. Isso em países aqui da América Latina e do Caribe. Já a República Dominicana e o Equador, eles bateram o pé e disseram, se for menor de 18 anos, processo. Só a partir de 18 anos é que tem condições de se envolver no relacionamento com alguém que é maior. Mas sabe quem foi que se levantou contra esses países que determinaram 15 anos e se levantaram contra os países que determinaram que eram 18 anos? Sabe quem foi que se levantou contra? Mostra o próximo slide aí. Esse órgão maravilhoso de proteção das crianças. UNICEF, que é um órgão que faz parte da ONU, que é outra instituição diabólica. Hoje eu vou falar algumas coisas sobre ela. Mas a UNICEF, que é pintada para todo mundo como uma instituição que cuida das criancinhas do mundo, levantou-se, e isso aí a fonte é o jornal o Globo, que é outra fonte também que gosta desse negócio. Aí olha só o que é que diz ali. O marco, esse marco de 15 anos e de 18 anos, o marco é considerado exagerado, segundo o UNICEF, especialmente porque, olha o argumento deles, porque 22% das mulheres da região da América Latina e Caribe têm iniciação sexual antes dos 15 anos. Eles estão chamando pré-adolescentes e menos de 15 anos de mulheres. E está dizendo, isso é exagero, porque lá estão começando a vida sexual antes dos 15 anos. Então tem que liberar esse negócio, é isso que eles estão dizendo. Então o órgão que aparece como defensor das crianças está protestando contra países que de fato estão tentando proteger as suas crianças. O nome disso é iniquidade. Jesus disse, eu já falei isso aqui, acho que na primeira ou na segunda mensagem, Jesus disse que a sua vinda, o tempo da sua vinda será semelhante aos dias de Noé. Lembra disso que eu falei aqui? Mateus capítulo 24, versículo 37. Olha o que ele diz. A vinda do Filho do Homem será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé. A pergunta é, e como eram as coisas no tempo de Noé? Olha o que diz Gênesis capítulo 6, versículo 5. Olha como era a sociedade, como estava vivendo o povo pouco antes do dilúvio. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Ou seja, nos tempos de Noé, no tempo que precedeu o juízo de Deus sobre a humanidade através do dilúvio, o que estava acontecendo era uma total depravação, era iniquidade, uma inclinação completa do coração dos homens somente e sempre para fazer o mal. O que Jesus está dizendo é que o fim ou o juízo de Deus sobre a humanidade sempre é precedido por uma depravação completa da sociedade. E sempre que há essa depravação, Deus intervém derramando juízo
sobre a humanidade. É como se existisse uma cota da maldade do homem, que quando ela atinge aquele nível, Deus derrama juízo sobre a humanidade. Ele falou isso para Abraão, quando Abraão está andando por Canaã, e ele diz: essa aqui é a terra que eu vou te dar, mas ainda não agora, porque a maldade dos cananeus ainda não chegou no limite. Você vai para o Egito, lá a sua descendência vai ficar escravo por 400 anos, e aí depois você vai voltar. E aí quando depois de 400 anos, quando o povo é trazido por Deus para Canaã, a maldade do povo de Canaã está no extremo. E aí Deus usa o povo de Israel para derramar juízo sobre os cananeus. E todo mundo é expulso da terra, as cidades são destruídas. Ali era juízo de Deus sobre os cananeus. Então Deus deixa claro, ainda não, porque a maldade deles ainda não atingiu. Então Deus está dizendo que existe um limite, que quando atinge aquele limite de iniquidade, de maldade e perversão, Deus intervém na história, derramando juízo. Foi assim no tempo de Noé, foi assim em Canaã, foi assim em Sodoma e Gomorra. Nós vimos o grau de imoralidade, de perversidade do povo em Sodoma e Gomorra. Nós vimos isso aqui também nessa série, que os anjos foram lá até a casa de Ló, e os homens da cidade queriam ter relações com os anjos. Olha o tamanho da perversão que estava acontecendo naquele lugar. E Jesus também disse: os dias da minha vinda será semelhante aos dias de Ló. Sempre que há um limite atingido de perversão, de depravação, de iniquidade, Deus intervém na história, derramando juízo. Foi no tempo de Noé, foi em Canaã, foi em Sodoma e Gomorra, e será assim nos últimos dias. Só que nos últimos dias vai ser a última vez, vai ser o juízo final de Deus sobre as nações e sobre a humanidade. E ai daqueles que não se acharem ao lado de Jesus nesse tempo. Outro exemplo da iniquidade nos últimos dias, Paulo fala, é o desprezo pela família, a rebeldia das novas gerações. Você está vendo isso acontecendo nos dias de hoje? Olha o que Paulo diz em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 5. Isso é um outro exemplo de iniquidade dos últimos dias. Olha o que Paulo diz: saiba disto. Nos últimos dias, ele está falando do tempo futuro, está falando do tempo do fim. Nos últimos dias, sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão, vê se você encontra isso hoje, os homens serão egoístas. Nós vivemos numa sociedade em que as pessoas vivem em torno de si mesmo, em torno do seu próprio umbigo. A minha felicidade é o que importa. Egoístas, avarentos, ou seja, amantes do dinheiro, presunçosos, arrogantes, blasfemos, olha o detalhe, desobediente aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, ou seja, incapazes da reconciliação, incapazes de pedir perdão, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, ou seja, sem limites, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também destes. Olha o que Paulo está revelando, como serão as pessoas nos últimos dias. Agora me diga, parece que ele está vendo o povo hoje, parece que ele está vendo o nosso tempo, porque é exatamente isso que está acontecendo no nosso tempo. Mas eu quero destacar aqui algo em particular. Quando ele falou nos últimos tempos, eles serão desobedientes aos pais, sem domínio próprio, ou seja, sem limite algum, sem amor pela família, ingratos e irreconciliáveis. Isso é um sinal do fim dos tempos.
levantaria-se uma geração desse jeito, e essa tem sido a nossa geração. A geração, na verdade, dos nossos filhos. Nunca houve na história, eu tenho certeza, uma geração tão rebelde, sem limites, desrespeitosa, insubmissa e ingrata aos seus pais e à sua família, como essa geração de crianças, adolescentes e jovens dos dias de hoje. Vocês lembram como eram? Vocês são pais aí, vocês que têm a partir aí de 30 anos, ou sei lá, a partir talvez de 25 anos, talvez dependendo da sua criação, mas a turma aí dos 30 anos, vocês lembram como eram a nossa geração em relação aos nossos pais? Filho gritava com o pai? Agora grite. Filho batia na cara da mãe? Filho se intrometia na conversa dos adultos? Filho fazia o que queria? Olha o dedinho, ó. Não. Agora veja a geração de hoje como é que é. Bate na cara da mãe, grita com os pais, desrespeita, são ingratos. Essa é a geração rebelde que nós temos nos nossos dias. Desobedientes, mentirosos. Mas o que aqueles que estão liderando o mundo, aqueles que estão controlando a mídia, estão tentando nos empurrar de goela abaixo, a mentira, o mito, de que tudo isso está acontecendo, que a família está se fragmentando, que a família está se destruindo naturalmente. Por quê? Porque a família é uma instituição obsoleta e ultrapassada, e por isso que ela está se destruindo naturalmente nos nossos dias. Estão nos vendendo essa ideia, estão nos empurrando essa ideia, e muita gente está acreditando nisso. Mas será que isso é verdade? Absolutamente não. A verdade é que existe um plano diabólico global, não gosto nem dessa palavra, mundial, um plano diabólico mundial, bem arquitetado, para destruir as famílias do mundo. E tem muita gente aí dormindo, enquanto a sua família está sendo destruída. E sabe qual é a entidade responsável por promover, planejar e impor esse plano diabólico para as nações? Coloca aí a imagem dessa instituição. Essa daí é a ONU, que sempre aparece no noticiário como o mocinho, o reconciliador, resolve os problemas do mundo. A ONU é uma organização diabólica. Ela tem feito esse plano para a destruição das famílias através das suas várias agências, como por exemplo o Conselho de Direitos Humanos, a Unesco, a Organização Mundial de Saúde, o Unicef, que vocês acabaram de ver. Abre teu olho com as coisas que vêm daí. Por trás dessa organização existe uma filosofia diabólica chamada marxismo, que muitos idolatram. Lá por volta de 1848 começou esse negócio. Olha o que é que o marxismo, que é uma filosofia que está entranhada nas raízes da ONU, olha o que é que o marxismo diz sobre a família. Bota aí no slide. Olha só, para o marxismo, a família é a origem das desigualdades sociais e a raiz de nossas opressões. Os papéis de pai e mãe devem ser abolidos, porque são papéis opressores. É isso que o marxismo diz a respeito da família. E o marxismo é uma filosofia
que norteia as filosofias da ONU e das suas organizações. A família é a responsável pelos males, é uma instituição opressora, e o papel de pai e mãe devem ser abolidos. Aí você entende por que é que a ONU está impondo às nações. Quem tem uma visão míope do que está acontecendo, pensa que era a Dilma, que era o Lula, é o Temer. Não. Quem está implantando isso não é os governos, não são os governos, é a ONU. E aí você vê algumas coisas acontecendo no Brasil e você começa a entender. Por exemplo, tem muitas escolas no Brasil que não comemoram mais o Dia das Mães, nem o Dia dos Pais. Agora é o Dia do Cuidador, para tirar essa figura de pai e de mãe de cena, porque são figuras opressoras. Veja o que diz um antigo diretor da OMS, Organização Mundial de Saúde, que é um dos órgãos da ONU que cuida dessa área. Olha o que diz o antigo diretor da Organização Mundial de Saúde. Olha o que ele diz: para conseguir um governo mundial, esse é o intuito da ONU, preparar um governo mundial. Olha o que ele diz: para conseguir um governo mundial, é necessário remover das mentes dos homens seu individualismo, remover a sua lealdade às tradições familiares e remover o patriotismo nacional e os dogmas religiosos. Aí tem a fonte, lá embaixo tem a fonte onde você encontra isso. Para a implantação de um governo mundial, é necessário remover das mentes dos homens o individualismo. Você não tem importância em si mesmo, mas você é uma massa. Remover a lealdade às tradições familiares, remover o patriotismo, não tem mais negócio de nação, nós somos um povo só no mundo, e remover dogmas religiosos, ou seja, a tua fé. O plano de educação que vem já todo prontinho da ONU para as nações, inclusive para o Brasil, que foi apresentado aqui como Plano Nacional de Educação, não é plano nacional coisa nenhuma, isso já vem tudo pronto, os governos são submissos a essa liderança mundial. Esse plano que foi apresentado para nós como Plano Nacional de Educação, ele propõe substituir a palavra sexo por identidade de gênero. Já viu isso, né? Isso está rolando faz tempo. E já não está implantado para valer, porque a gente está brigando, denunciando. Mas não está legalmente aprovado, mas por trás, burlando a lei, o MEC vai empurrando isso nos livros didáticos, nas ações das escolas e etc. Substituir a palavra sexo, não existe mais. Você pega formulários hoje em dia, você vai fazer um Enem, você vai fazer um vestibular, um concurso, provavelmente lá, em muitos não tem mais sexo, lá tem gênero. Gênero. Porque sexo só tem duas opções: ou você é macho, ou você é fêmea, ou você é homem, ou você é mulher. Mas gênero, você pode ser um monte de coisa. Você pode ser homem, você pode ser mulher, você pode ser bissexual, você pode ser transexual, você pode ser um monte de lésbica. Tem muitas opções. LGBT. Você sabe, né, o que significa isso? Lésbicas, gays, transexual e bissexual. É isso que estão tentando fazer. Aí tem coisas que você já sabe há muito tempo. Eu vou mostrar só para você lembrar, porque eles não desistiram. Esses aí foram flagrados e tirados, mas está vindo mais. Mas o MEC, com dinheiro público, produziu, mesmo sem ser aprovado as leis, produziu material didáticos para ensinar a homossexualidade nas escolas. É o famoso kit gay que você já viu. Mostra o próximo slide aí. Esse aí foi um dos materiais, é a capa. Se é entre iguais ou diferentes, não importa. Aí tem dois meninos ali, agarradinhos um do lado do outro. O próximo aí, outro livro que foi distribuído na rede pública.
Livro já adotado nas escolas brasileiras: menino ama menino. E um monte de coisa que não dá para a gente mostrar aqui, pelo tempo, e algumas coisas que não dá nem para botar as imagens aí, mas que estão sendo mostradas talvez para o seu filho, lá na escola dele. Outra aberração que surgiu também vindo encomendado de lá, é o nome social. Coloca aí. Nome social. O que é o nome social? É o garoto que se sente garota, ou a garota que se sente garoto, chega na escola, o nome dele é João, mas ele diz: professora, eu quero ser chamado de Maria. E a professora é obrigada a botar lá na chamada dela e chamar Maria presente. Porque é um nome social, é um direito. A mesma coisa, a Maria chega lá e diz: eu sou João, professor, eu me sinto João. E a professora tem que chamar ela de João. Isso é o projeto do nome social, e já está rolando em muitas escolas. Escola que não faz isso é uma escola preconceituosa. Essa é a ideia que a mídia vende. Vocês são preconceituosos, homofóbicos. Isso é iniquidade. É quando o que é imoral e errado torna-se certo, e o que é certo torna-se errado. Outro, agora a moda do momento agora são o que? O próximo aí, os transgêneros. Esse caso aqui, né, que é o menino que depois virou menina, isso aqui saiu uma reportagem enorme no Fantástico, um tempo desse aí. Falando da escola que era preconceituosa, porque essa criança bem pequena, os pais notaram que esse menino, ele se sentia menina, e essa ideia do transgênero é a ideia mentirosa de que tem gente nascendo no corpo errado. Essa é a ideia do transgênero. Ali é um menino que nasceu no corpo errado. Aliás, uma menina nasceu no corpo errado, nasceu no corpo de menino, porque ele se sente menina, uma criança de 2, 3 anos, 4 anos. Como é que ele sabe dessas coisas? Aí ainda uma criancinha, e os pais já vestiram ele de vestidinho, e maquiagem, e coisinha de menina, e ele ia para a escola vestido de menina. Mas quando chegou no primeiro ano, a escola disse: epa, não dá mais para ele frequentar o banheiro das meninas, não. Ele vai ter que usar o banheiro dos professores. Então, nem obrigou ele a ir para o banheiro dos meninos, não. Disse: não, você vai usar então o banheiro dos professores. Aí a família tirou ele da escola e processou a escola, porque é direito ele frequentar o banheiro das meninas, porque ele se sente uma menina. Agora você pensa nós desse. Agora você tem uma menina, um adolescente, por exemplo, lá na escola dela tem um garoto que se sente menina, e ele vai frequentar o banheiro da tua filha. É isso que estão dizendo no transgênero. Coloca a próxima imagem aí. Aí a rede podre de televisão, a próxima novela, né? Aí tem a reportagem ali do G1, estreante que viverá trans em novela, grava com o nome lá da atriz lá. A próxima novela, como é, meu Deus, o nome? Ajuda aí vocês que assistem esse negócio. Força do Querer. Beethoven me ajudou. Ele não assiste não, mas ele me ajudou. Olha o nome: Força do Querer. Ou seja, o que eu quero, eu tenho que conseguir. Esse já é o nome da novela. Aí vai ter um caso nessa novela de uma garota transgênera que vai viver, a autora da novela dando entrevista, dizendo que vai mostrar toda a luta dessa garota, né, que não se sentiu uma garota, ela se sentiu um garoto, e como foi essa transição, até ela vai se tornar um rapazinho. Aí é um rapaz muito parecido com ela, que vai assumir o papel dela. Barba, tudo, mas é isso que acontece. Quando identificam que o menino nasceu no corpo errado, ou a menina nasceu no corpo errado, os pais ainda logo cedo vestem de menina, compram tudo de menina e começam a dar hormônios femininos ou hormônios masculinos para que a criança comece a desenvolver um corpo que é o contrário da natureza biológica dela. Isso é iniquidade. Isso é um crime contra as crianças. Isso é um crime contra as crianças. Agora, qualquer menino que gosta de brincar sozinho com a irmã, o pai vai dizer: bichinho nasceu no corpo errado, bota um vestido nele.
E eu lembro que eu brincava de casinha quando era pequeno. Ainda bem que minha mãe não tinha esse negócio, né? A pessoa já disse, não vai ser Micael, vai ser Micaele. Graças a Deus que não tinha esse negócio no meu tempo. Olha um alerta. Alerta, 2 casos no Brasil. Um em Mato Grosso e outro na Bahia. Juízes federais acolhendo o pedido dos pais das crianças, uma de 9 anos e outra de 5 anos, respectivamente, os pais solicitaram a mudança dos nomes de seus filhos, assim como a autorização para a mudança de sexo, alegando que, embora biologicamente fossem meninos, se sentiam meninas, ou seja, são transexuais, cuja identidade de gênero não correspondia ao sexo biológico. E os juízes federais concederam essa autorização aos pais. Mato Grosso e um caso na Bahia, uma criança de 5 anos e uma criança de 9 anos. Isso é iniquidade. Isso é mentira, mentira diabólica, de que tem criança nascendo no corpo errado, que o meu gênero não coincide com o meu sexo biológico. Estão mentindo dizendo que existe um DNA, um gene homossexual. E diz, é só você olhar, você vê a quantidade que tem de meninos e meninas homossexuais. Realmente, um monte. Mas será que tem um DNA agora homossexual? Não. Nunca comprovaram isso. Ou nasce homem ou nasce mulher. Agora, existem muitas implicações para estar acontecendo tudo isso que está acontecendo no mundo hoje. Esse aumento dos casos de homossexualismo. Primeiro, influência da mídia. Porque qualquer menino que tem um pouquinho de um jeito afeminado, já estão dizendo, cara, sai do armário, se revela, para de ser oprimido. Eu conheço alguns homens que têm um jeito mais afeminado, mas que são homens. Mas a mídia está dizendo, não, cara, você não é homem não, se revela, você não é mulher não, você tem que se revelar, você está sendo oprimido. E aí toda hora na televisão aparecem esses casos, é no Fantástico, é em novela, é em reportagem, toda hora estão empurrando isso. E as pessoas estão acreditando nessa mentira. Um outro caso é um alerta feito por alguns especialistas de que existe um problema químico que está influenciando isso. São alguns problemas químicos que são da nossa alimentação, que está gerando hormônio, principalmente o hormônio feminino. Esse alerta, um desses que alertaram, está aí no PowerPoint aí, foi o doutor Laí Ribeiro. Ele é cardiologista e nutrólogo. Ele dá aula para médico, mas faz tempo que ele se libertou do sistema corrompido. E uma das coisas que ele diz é o seguinte, olha só, uma das coisas que muito se usa nos nossos dias, ele diz, plásticos aquecidos em micro-ondas liberam uma substância semelhante ao hormônio feminino, causando estrogenicidade, ou seja, meninos ficam afeminados e meninas têm puberdade precoce. Você já viu como isso é comum hoje? Primeiro, quem tem micro-ondas aqui em casa? Olha a quantidade de gente. Doutor Laí Ribeiro disse assim, alguém perguntou para ele, o que é que eu faço com micro-ondas? Ele disse assim, não dê nem para o seu inimigo. O que ele está dizendo é que hoje a maioria dos alimentos que nós compramos vem em recipientes plásticos. A maioria das vasilhas que você tem em casa para botar um alimento, para descongelar ou para esquentar no micro-ondas, é plástico.
Aí você bota o alimento junto com aquele plástico, aquela vasilha plástica no micro-ondas. Aquilo aquece e libera substâncias químicas que são semelhantes aos hormônios femininos. E aí, meninos começam a ficar afeminados e meninas com excesso de hormônio feminino têm puberdade precoce. Olha, está cheio de crianças e meninas com puberdade precoce e cheio de meninos afeminados. Em vez de dizerem que é um novo gene que está nascendo, olha ao redor o que é que mudou no nosso estilo de vida, na nossa alimentação. Poluição também é suspeita disso, e tem muitas outras coisas. Tem outras pessoas denunciando a questão da soja alterada, que também tem influenciado nisso, e muitas outras coisas. Meus amados, esse mundo jaz no maligno. Dá fim a esse micro-ondas que é melhor. Outra coisa, não é só no micro-ondas não. A maioria das mamadeiras hoje é de quê? De vidro? De plástico. Aí esquenta o mingauzinho, o leitinho, na mamadeira de plástico. Desde pequenininho vai tomando o mingau na mamadeira de plástico que foi esquentada. E vai liberando essas toxinas. É só para você pensar. Isso é uma denúncia de alguém que entende muito do assunto. No mínimo, você deveria parar e pesquisar um pouco sobre isso. É isso que eu estou fazendo. Estou só abrindo os teus olhos. Porque o que estão dizendo é mentira. Não, é uma causa natural. As pessoas estão nascendo no corpo errado. Não, é um gene diferente que descobriram agora. Não descobriram nada disso. Mentira. Mas realmente existe um aumento assombroso de homossexualidade ou de tendência à homossexualidade. E especialistas na área estão começando a investigar, estão apontando esse caminho. Tem uma outra pesquisa que eu não vou falar, porque ia tomar muito tempo, mas depois, em outra ocasião, eu posso falar também sobre isso. Um outro atentado à família, outra tentativa de destruir a família, a autoridade dos pais, arrancar o poder e a autoridade dos pais sobre os filhos, porque são papéis opressores, é a lei da palmada. Coloca aí, a lei da palmada que vem em 2014. Sabe quem foi que criou essa lei da palmada? Não foi o governo brasileiro, foi a ONU. E sabe qual é o país que é usado como cobaia para a ONU para implantar essas porqueiras? É a Suécia. Lá é o laboratório da ONU para implantar essas coisas lá. A lei da palmada lá já existe há mais de 35 anos. Veja só o que o Portal Terra divulgou em 2014, quando essa lei foi votada no Brasil. Está no próximo slide. O Portal Terra divulgou em 2014 sobre a lei da palmada. Olha só, o psiquiatra sueco, David, esse nome aí que você está vendo, escreveu um livro criticando a proibição das palmadas em seu país, lá onde já existe há mais de 30 anos. O autor do livro, que é psiquiatra, o autor do livro, ele escreveu um livro, o livro é Como as Crianças Chegaram ao Poder, esse é o título do livro dele. Diz que a falta de correção transformou as crianças suecas em pessoas extremamente mal educadas. Olha só o que um professor sueco disse, eu vou ler para vocês, não está aí, um professor sueco, ele disse, um professor sueco escreveu dizendo que não conseguia ensinar as crianças de 4 e 5 anos. Outro dia, uma criança de 4 anos cuspiu na minha cara, quando eu pedi para que ela parasse de subir nas prateleiras, relatou o professor. A falta de limites tem transformado as crianças suecas em jovens ansiosos que criaram grandes expectativas para a vida e acabam se frustrando. Isso se manifesta em distúrbios de ansiedade e gestos de autodestruição que aumentam de maneira espetacular o número de suicídios entre jovens na Suécia. Esse é o resultado da lei da palmada. Mas o que é que a Bíblia diz sobre isso? É errado disciplinar seu filho?
dá umas palmadas no seu filho, dá uma correção no seu filho, é errado, a Bíblia diz isso. A Bíblia diz que a disciplina é um princípio de Deus para a família, que a disciplina produz vida e pode livrar a alma do seu filho do inferno. Provérbios 23:13. Provérbios 23:13. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Fustigar com a vara aí é disciplinar com a vara. É dar umas correção com a vara. A nossa vara moderna é a havaiana, né? Faça em amor, mas tem que fazer. Você está sendo irresponsável, você está sendo negligente, você está cooperando com o diabo quando o teu filho erra e você não o disciplina. Porque a ideia de abolir a vara da disciplina foi do diabo e não de Deus. Com quem você quer cooperar? Quer cooperar com quem? Disciplina em amor, sem excesso, mas você ensina, você corrige e você disciplina. Não banalize a disciplina, mas não tires. É o que o texto diz, não tires a vara da criança, porque senão ela morrerá e a sua alma vai para o inferno. É isso que acontece. É por isso que o diabo tem feito de tudo para roubar o direito dos pais de disciplinarem seus filhos. Ele quer que o seu filho vá para o inferno. Continua sem dar limites ao teu filho, continua deixando ele bater na tua cara, continua deixando ele fazer o que quer, e no final ele vai para o inferno. A iniquidade que estamos vivendo, ela foi estimulada, ela foi planejada pelas lideranças mundiais, pelos governos, pela mídia controlada e podre, e vai aumentar mais e mais, porque ela está sendo intencionalmente implantada, disseminada, semeada nas próximas gerações que estão vindo aí, e com muito mais força. Se Jesus não vier nessa geração, você verá uma geração muito pior do que a geração dos nossos filhos, que serão a geração dos nossos netos. Terceiro sinal. Magai, por favor, aumenta um pouquinho que o retorno, por gentileza. Terceiro sinal. O aparecimento do anticristo e o estabelecimento de um tempo de paz. Está cansado? Fica de pé um minutinho aí, para dar uma esticada aí na coluna, vai? Aproveita a promoção. Fica de pé, dá uma esticada na coluna. A Maria nem está cansado, vamos continuar. Pode sentar. Terceiro sinal. O aparecimento do anticristo e o estabelecimento de um tempo de paz. É o que a Bíblia diz, o homem do pecado. Olha só, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. Os dois primeiros sinais que nós vimos já está acontecendo nos nossos dias. Esse agora ainda não está acontecendo, mas pode acontecer a qualquer momento. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá apostasia, e então, agora a continuação do texto, então será revelado o homem do pecado. Depois da apostasia, vai aparecer o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. O homem do pecado, o homem da iniquidade, que vai ser revelado no último tempo, é o anticristo.
Olha só o que Paulo diz em 1 Tessalonicenses agora. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3. Quando as pessoas começarem a dizer, olha o outro sinal, quando as pessoas começarem a dizer, tudo está calmo e seguro, então é que de repente a destruição cairá sobre elas. As pessoas não poderão escapar, pois será como uma mulher que está sentindo dores de parto. Olha só, quando começarem a dizer, está tudo calmo, está tudo em paz, estão dizendo isso agora? É a paz que será estabelecida como preparação para o reino do anticristo. Quando todo estiver em paz, prepara, que o fim está chegando. Essa paz já vai ser estabelecida pelo anticristo. Por isso que é um sinal que já acompanha o tempo do fim. Então, nesses dois textos, nós temos pelo menos 3 sinais aqui. Temos, primeiro, o aparecimento do homem do pecado, que é o anticristo. Segundo, ele tem a indicação de que ele vai profanar o santuário de Deus, porque ele vai sentar no santuário de Deus e vai dizer que ele mesmo é Deus. E terceiro, diz que vai haver um período de paz, onde todo mundo vai dizer, está tudo tranquilo, está tudo em paz, que maravilha. O profeta Daniel falou sobre isso também, olha que incrível, Daniel 9, 26, 27. O fim virá como uma inundação, guerras continuarão até o fim, e desolações foram decretadas. Com muitos, ele, quem? O governante dos últimos tempos, com muitos ele fará uma aliança, que durará uma semana, 7 anos, aqui são semanas de anos. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta, e numa ala do templo, olha de novo, ele está falando o que Paulo também estava falando, numa ala do templo será colocado um sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Daniel também fala de um governante que vai surgir, de uma aliança de paz que ele vai fazer, e de uma profanação do templo do Senhor que vai acontecer. Qual é o cenário necessário para a manifestação do anticristo, que é a besta, uma das bestas do Apocalipse? Qual é o cenário que tem que estar montado para que o anticristo seja revelado? Sabe qual é o cenário? Uma unificação do mundo. Um mundo unificado, globalizado, pronto para ser dirigido por um homem, um líder. Um mundo que, além de globalizado, esteja clamando, implorando por paz. E já é isso que nós estamos começando a ver nos nossos dias. Alguém espirra no Japão, o outro fica doente aqui. E mais uma vez a ONU entra em cena. Ela é a organização que está preparando o cenário mundial para a chegada do anticristo. A ONU é uma espécie de João Batista do anticristo. Ela é quem está preparando o caminho para o anticristo. Veja o plano da ONU para preparar o mundo para a chegada do anticristo. Veja o que diz Robert Miller. Quem é Robert Miller? É o maior mentor filosófico da ONU. Trabalhou lá desde o início por 40 anos. Olha o que diz Robert Miller, no próximo slide. Ele diz assim: nós precisamos incutir nas nossas crianças uma cidadania global. Crenças centradas na terra. Isso te lembra alguma coisa? Ecologia, planeta, saúde do planeta. Crenças centradas na terra, valores socialistas, uma forma de pensar coletiva, para que elas se tornem a mão de obra para o século 21. Aí está a fonte, onde você encontra isso. Esse é o plano da ONU. Incutir nas crianças uma cidadania global, crenças centradas na terra, não em Deus, na terra, no bem da terra, na saúde do planeta, ecologia. Ou seja, o plano da ONU é preparar um mundo
para um governo mundial. Isso sempre foi o plano do diabo. A ordem de Deus foi: crescei, multiplicai e espalhai pela terra e povoai toda a terra. O diabo sempre quis juntar todo mundo para fazer uma revolta. A última vez, aliás, a primeira vez que isso aconteceu, bota aí, foi na Torre de Babel. Tem um slide aí. Foi na Torre de Babel, lá em Gênesis, no início ainda. Nimrod juntou a turma lá e começaram a se juntar para construir uma grande torre para chegar até o céu. Aquilo era uma ofensa contra Deus. Há pouco tempo atrás tinha acontecido o quê? O dilúvio. E a ideia é, se Deus resolver destruir tudo, a gente está lá em cima, ninguém morre mais. E aí o que é que Deus faz quando eles tentam se rebelar e em vez de se espalhar pela terra, eles tentam se unir em afronta a Deus? Deus confunde a linguagem deles na Torre de Babel e eles são obrigados a se espalhar. É aí que surge a raiz de tantos idiomas que nós temos hoje no mundo. Deus fez isso para forçar o povo a se multiplicar sobre a terra, em nações. E o que é que estão tentando fazer hoje? Estão tentando juntar todo mundo de novo em um único governo. Quem é que fez isso da última vez? O diabo. E é ele que está tentando fazer isso de novo. Agora veja outra citação de Robert Miller. Ele diz o seguinte, está no slide aí: a paz, olha, a paz será impossível sem que dominemos o fundamentalismo. Ele está falando de religião aqui. Sem que domemos o fundamentalismo, através de através de uma religião unida, que professe fidelidade somente a uma espiritualidade global e à saúde deste planeta. Gente, você está percebendo a mentira que estão contando para a gente há tanto tempo? Eles estão dizendo que tem que domar o fundamentalismo religioso, criando uma religião unida, que professe fidelidade não a Deus, mas à saúde do planeta. Para isso eles precisam convencer de que o planeta está doente. E sabe qual é uma das maiores mentiras que estão contando para nós? Aquecimento global. Isso é uma grande mentira. Eu não vou falar sobre isso hoje, que, gente, não dá tempo. Mas pesquise. É uma das maiores mentiras, mas não a maior. Tem tanta coisa que eu poderia falar, mas vocês não podem suportar ainda. Aquecimento global. Mentira. Fazer o mundo pensar, o povo pensar que o mundo está se acabando e que a gente tem que se unir, porque se a gente não se unir em prol da defesa do planeta, o mundo vai acabar. E aí fazem filmes. Eles não se decidem, o mundo vai congelar ou o mundo vai derreter. Porque a temperatura aumenta demais e daqui a pouco o mundo congela. Eu não entendi. Você viu aquele filme de 2012? Depois congelou tudo. Derrete, congela, como é? Você tem que se decidir como é que vai acabar o mundo. É derretendo ou é congelando? Mentira. Tem cientistas sérios denunciando isso. Agora a mídia não dá espaço para eles. Quando dá, é um erro que alguém deu, depois eles já tratam de cobrir. Entenda, para que exista um governo mundial, antes precisa haver uma religião mundial, é isso que ele está dizendo. Pois somente um sistema religioso pode exercer domínio real sobre as pessoas. Os ditadores sabem disso. Toda ditadura no mundo começa com o controle das religiões. Foi assim no Império Romano, quando o imperador Constantino quis dominar e trazer paz a Roma e botar todo mundo debaixo do controle dele, o que é que ele fez? Ele estipulou uma religião oficial. No tempo ele usou o cristianismo e corrompeu o cristianismo para isso. Olha a Coreia do Norte, tem liberdade religiosa? Não, lá tem religião oficial. Na China tem religião oficial, a igreja cristã lá, verdadeira, é clandestina, é escondida. Vai em Cuba, também é proibido. E agora, por último, na Venezuela. Maduro está mandando embora todos os missionários, padres e pastores estrangeiros. Está mandando embora da Venezuela.
Quando você quer implantar um governo totalitário e ditador, você tem que controlar a religião. Você cria uma religião do Estado, onde você controla ela. É isso que a ONU quer fazer no mundo todo. Agora veja a filosofia de Robert Miller sendo implantada na prática, começando a ganhar forma na prática. Sabe como? O ex-presidente de Israel, Shimon Peres, ele se reuniu com o Papa Francisco e sugeriu a criação da ONU das religiões. Bota o slide aí, tem a foto aí dos dois aí, dois amiguinhos. Esse é o ex-presidente, gente, isso é emblemático. É um ex-presidente de Israel, é um judeu. Ele chamou o Papa, aqui tem vou ler aqui o texto, diz assim: isso aconteceu em setembro de 2014, quando o ex-presidente de Israel, Shimon Peres, se reuniu com o Papa para propor a formação de uma ONU das religiões, comandada pelo Papa. Essa é a sugestão deles. Peres sugeriu que esta organização deveria exercer uma autoridade inquestionável, que lhe permitiria ao Papa proclamar o que Deus quer e o que Deus não quer, com o objetivo de combater o extremismo religioso. Um judeu sugerindo a criação da ONU das religiões e sugerindo que ela seja comandada pelo Papa. E o Papa gostou da ideia? Abraçou a causa. Abraçou a causa e tem trabalhado para unir as religiões do mundo em busca da paz mundial e da saúde do planeta. Ele tem sido o embaixador dessa ideia. Um dos projetos do Papa é transformar Jerusalém. Ele já foi a Jerusalém, já conversou com lideranças judaicas, conversa com lideranças muçulmanas, e o objetivo dele é transformar Jerusalém na capital interreligiosa, a capital do cristianismo, do judaísmo e dos muçulmanos, do islamismo. O Papa está fazendo um convite para as igrejas protestantes voltarem para ela. Tem vídeo na internet, ele falando isso. Inclusive tem igrejas, não vou citar o nome, mas igrejas históricas do tempo da Reforma, que os sacerdotes dessa igreja já podem ser padres se quiserem, porque já são admitidos de volta. Eles estão dizendo: o protesto acabou, protestantes, voltem. E ele usa um texto bíblico que diz: converter o coração dos filhos aos pais, voltem. Ele diz: orem por mim, eu estarei orando por vocês. E está clamando para que voltem. Ele está trabalhando para unir as religiões. Ele disse inclusive que os judeus, ele declarou, isso está no site do Vaticano, ele declarou que os judeus não precisam nem crer em Jesus para serem salvos. Judeu, para ele, não precisa crer em Jesus para ser salvo. Já existe um embrião dessa religião mundial, tem até uma logo, coloca aí, é a URI. Esse é um embrião, isso é a iniciação das religiões unidas. Isso é um projeto que está iniciando essa história das religiões unidas em várias partes do mundo. Seu objetivo é criar as condições para a implantação de uma religião global única, com base em conhecimentos e diversas crenças. Olha só, uma das atividades a que ela se dedica para isso é a destruição das bases das principais religiões do mundo. Destruição das bases, ou seja, das crenças que fazem a diferença. No final, sabe o que será? Todos pela paz e pela natureza. Você não precisa crer em Jesus, você não precisa fazer parte da igreja cristã, você só precisa ser alguém que luta pela paz, que defende o planeta e que ama as pessoas, e seremos todos salvos. Todos os caminhos levam para Deus, é isso que eles estão dizendo. Sabe qual é a estratégia que a ONU vem usando há décadas para fazer as nações deixarem de lado as suas diferenças e se unirem num único bloco? As suas diferenças religiosas, as suas diferenças de ideologias, tudo. Eles estão criando um caos no mundo para depois oferecer a solução. Eles sempre fizeram assim ao longo da história.
Eles criam o caos, mas eles já têm a solução esperando o caos acontecer. E quando todo mundo está clamando, a ideia é a seguinte: eles vão criar uma situação em que as nações vão pedir a eles aquilo que eles querem fazer. Queremos paz, queremos alguém que governe sobre nós, queremos alguém que acabe com isso, e aí vai aparecer o anticristo, fazendo acordos de paz, de aliança impossíveis aos olhos dos homens, muçulmanos fazendo aliança com o judeu, paz em Israel, e o povo vai ficar admiradíssimo e vão se prostrar diante desse líder mundial. Como é que eles estão promovendo esse caos? Patrocinando guerras. Você não pense que essas guerras são patrocinando terrorismo. De onde é que você acha que aqueles camaradas lá naquelas regiões desérticas do Oriente Médio encontram tanto armamento, tanta bala, tanta munição? Está sendo patrocinado pelos banqueiros mundiais que estão por trás da ONU. Eles estão patrocinando o terrorismo, criando essa crise migratória no mundo, destruindo os valores morais, as famílias, destruindo a fé em Deus, em Jesus e na Bíblia. Estão mentindo sobre a origem da vida, dizendo que nós somos apenas um grão de poeira cósmica, perdidos num minúsculo planeta, no universo de bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de galáxias. Não somos nada. Deus não existe. Tudo é fruto de um Big Bang, de uma explosão, e bactérias que foram se unindo por bilhões de anos até formar você. Você é um acidente cósmico. É isso que estão dizendo. Destrói a base de todas as religiões ou não destrói? Quem acredita nisso tem algum tipo de fé em Deus? Não. Lembra do que Robert Miller falou? Destruir as religiões, unir a apenas uma crença em torno da saúde do planeta. É a única coisa que importa, é o planeta em que nós vivemos. Não existe Deus, não existe Criador. Isso é mito, isso é mentira, isso é fundamentalismo religioso. Somos modernos, temos que nos libertar disso, e aí estaremos prontos para seguir a religião mundial centrada na terra, na paz e no amor apenas. Mentiram para nós sobre essas coisas, mentiram para nós sobre as questões climáticas, dizendo que o mundo está superaquecendo. Roubaram as riquezas do mundo, levando as nações à falência através de bancos mundiais, como o FMI e a Reserva Federal nos Estados Unidos. Quando o mundo tiver um caos completo na economia, na natureza, na saúde, na segurança, a mídia está ajudando a fabricar isso. Você liga o jornal, é só desgraça o tempo todo. A impressão é que o mundo está se acabando, a impressão é que eu não posso botar o pé do lado de fora que eu vou levar um tiro. Quando o mundo estiver nesse caos, ou pelo menos se sentindo num caos, então estaremos prontos para abrir mão das nossas diferenças religiosas e nos unirmos numa espiritualidade global em busca de uma paz mundial. Apocalipse 13, não vou ler o texto, você pode ler o capítulo todo em casa se você quiser, mas Apocalipse 13 fala do surgimento de duas bestas: a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra. A primeira que emerge do mar é o anticristo, o governante mundial, que vai se colocar no lugar de Deus, vai exigir adoração. Mas a segunda besta, a que emerge da terra, diz que ela aparece com 2 chifres semelhantes a um cordeiro. Olha só, semelhante a um cordeiro. Isso sabe que figura é? Essa segunda besta é o falso profeta. É uma figura religiosa, espiritual, semelhante a um cordeiro de paz. Sabe, cordeiro lembra Jesus, não é? Aquela coisa do amor, da paz. Ele vem com chifres semelhante a um cordeiro. Mas diz que o papel dessa segunda besta, do falso profeta, é levar todas as pessoas da terra a adorarem e se prostrarem diante da primeira besta, que é o anticristo.
Então vai surgir uma figura religiosa, espiritual, que vai conduzir o mundo para olhar para a besta e dizer: aquele é o nosso líder. É isso que está se desenhando diante dos nossos olhos. A primeira besta, o anticristo. A segunda besta, o falso profeta. Apocalipse 13, você vai ver isso. Então quero que você entenda o seguinte: eu não estou dizendo todas essas coisas para motivar você a lutar para impedir que isso aconteça, porque isso não será possível. A Bíblia diz que vai acontecer, Jesus disse que vai acontecer, Ele revelou que vai acontecer. O que eu estou dizendo é para abrir os seus olhos e para que você não se deixe enganar, como milhões e milhões têm se deixado enganar e serão mais enganados ainda daqui para frente, porque estamos condicionados a acreditar em toda mentira que nos dizem através da mídia. O cenário para a chegada do anticristo já está pronto. Talvez falte alguns detalhes, mas a apostasia que foi profetizada já está diante de nós, no meio de nós. A iniquidade está em todo lugar. O mundo está unificado em grande parte, e as partes que ainda estão fechadas estão caindo agora, estão em processo de queda. Grande crise econômica no mundo, nações inteiras falidas, caos na saúde, caos na segurança, e a riqueza do mundo concentrada nas mãos das pessoas certas. Então, pode durar um mês, pode durar um ano, pode durar uma década, pode durar até mais, mas o certo é que o anticristo pode se manifestar em pouquíssimo tempo. Então, abramos os nossos olhos, enxerguemos a verdade, arrependamos dos nossos pecados e busquemos a Deus como nunca fizemos antes. Amém? Que Deus nos abençoe. Fique em oração, querido. Meu amado, eu não vou perder tempo, eu vou direto ao ponto. Você que está aqui hoje, que não é discípulo de Jesus, você está em perigo, perigo sério, porque se Jesus voltar agora, se Ele arrebatar a igreja agora, a igreja são todos aqueles que são discípulos de Jesus, não é instituição, e se você não tiver crido em Jesus como teu Senhor, e não tiver recebido Ele como teu Salvador, você vai ficar. E depois que a igreja for, vai iniciar a última semana que Daniel profetizou, os 7 anos de tribulação do governo do anticristo. E olha, se você não foi capaz de aceitar Jesus Cristo e a recebê-lo em um tempo de liberdade que nós vivemos, vai ser difícil você se render a Jesus e ter fé nele no tempo da tribulação, porque a Bíblia diz que no tempo da tribulação, quem crê em Jesus e quem se recusar a seguir o anticristo será morto, será perseguido e será morto. Então eu fico pensando, se alguém que tem toda a liberdade hoje para crer em Jesus, para seguir a Jesus, num país livre como o Brasil, se recusa a seguir a Jesus, será que o fará no tempo da grande tribulação? Como diz um hino que nós costumamos cantar, amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Jesus morreu na cruz, Ele pagou pelo teu pecado, mas se você não reconhecer como seu Senhor e não receber como teu Senhor, não terá valido de nada para você. Lá em João 1,12 diz, todo aquele que crê no seu nome e o receber, ganha o direito de ser feito filho de Deus. Ou seja, se você não crê nele e não recebe como teu Senhor, você não é filho de Deus. É isso que a Bíblia diz. É outra mentira que andam contando por aí, que todo mundo é filho de Deus. Mentira, a Bíblia diz que filho de Deus são aqueles que nascem de novo através de Cristo Jesus. Então, se você quiser entregar sua vida a Jesus, tornar-se discípulo de Jesus, nascer de novo, nascer do Espírito aqui, agora, onde você está, feche seus olhos onde você está. Eu vou conduzir você numa oração.
Essa oração não vai tornar você membro da Igreja Batista, não. Essa oração vai tornar você discípulo de Jesus. Você quer isso? Quer entregar a sua vida a Ele? Feche seus olhos. Diga assim: Senhor Deus, em nome de Jesus, eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que eu careço da Tua graça, da Tua misericórdia e do Teu perdão. Perdoa, Deus, os meus pecados. Agora eu quero que você, só você e Deus, confesse a Ele os teus pecados. Confesse, não se justifique, não se explique, apenas rasgue o seu coração, confesse e peça perdão pelos teus pecados. 1 João 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Confesse, confesse. Dê nome aos bois. Se você mentiu, diga: Deus, perdoa porque eu menti, perdoa porque eu roubei, perdoa porque eu adulterei, perdoa. Confesse, apenas confesse em nome de Jesus e peça perdão em nome de Jesus. O primeiro passo para receber Jesus é reconhecer que você precisa de um Salvador. E quando você confessa os teus pecados, você está dizendo isso. Confesse, em nome de Jesus, confesse. Diga assim: Deus, eu ouvi a Tua voz hoje. Eu senti o Senhor bater na porta do meu coração. E eu abro essa porta para o Senhor agora. Entra na minha vida. Faz morada em mim. Seja o meu Senhor e o meu Salvador. Me transforma de dentro para fora. Muda a minha vontade. Me faz querer o que o Senhor quer, me faz gostar do que o Senhor gosta. Se há alguma coisa em mim que não te agrada, eu abro mão disso agora. Me ensina a enxergar com os teus olhos e a amar com o teu coração. É em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, que morreu e ressuscitou, que eu te entrego a minha vida, Deus. Amém. E louvado seja o nome do Senhor.